Ezequiel 8 nos transporta para dentro da visão de Deus dada ao profeta Ezequiel, revelando a corrupção e idolatria que permeava o templo e a nação de Israel. Nessa passagem, somos levados a uma jornada que nos mostra os horrores da idolatria e as consequências de afastar-se de Deus. Apesar de ser uma mensagem específica para o povo de Israel naquele tempo, a visão de Ezequiel serve como um lembrete para todas as gerações de que Deus não tolera a idolatria e a infidelidade. Neste estudo, exploraremos os detalhes da visão de Ezequiel 8 e como ele ainda é relevante para nós hoje. Dito isso, se inscreva no canal para não perder nenhuma parte dessa série, deixe o like e fique comigo até o final, porque é uma palavra de Deus para você. Vamos estudar Ezequiel capítulo 8. Este capítulo pode ser dividido em 3 partes, que vão do versículo 1 até o versículo 18. Se você quiser ter um comentário mais detalhado sobre esse capítulo, é só acessar o link que está na descrição, sobre Ezequiel capítulo 8, você vai acessar o nosso site jesuseabiblia.com. Se você quiser ter acesso ao mapa mental que eu estou usando aqui no estudo, ele também vai estar, o link para ele também vai estar no estudo, tá? O link na descrição. Aqui, na primeira parte, nós vamos ver sobre, dos versículos de 1 a 8, nós vamos estudar sobre a idolatria no templo, que é algo extremamente grave. Veja o que diz o versículo 5. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Esse aqui, para mim, é uma das partes mais chocantes da história do povo de Israel. Que é quando os judeus, os sacerdotes, os pastores da época, eles começam a adorar outros deuses, deuses que irritavam a Deus, dentro do templo que foi construído por Salomão para a glória do Senhor Deus de Israel. Isso daqui para mim é uma das partes mais chocantes da história do povo de Deus. Eu não sei qual o nível de apostasia que eles viviam. A primeira parte nos ensina o seguinte: Ezequiel tem uma visão da idolatria do templo de Jerusalém, onde ele vê um ídolo que provoca o ciúme de Deus. A adoração a ídolos é uma afronta a Deus, que não compartilha sua glória com outros deuses. Uma outra coisa que é importante ser dita aqui é que na visão Ezequiel é levado a Jerusalém, onde se depara com idolatria no templo. Ele chega à entrada do portão norte do pátio interno do templo e encontra um ídolo que provoca o ciúme do Senhor Deus, ou seja, o ídolo estava lá, ocupando o mesmo espaço que a Arca da Aliança, e isso é extraordinariamente grave. O que é que eu aprendo aqui? O Senhor mostra a Ezequiel a extensão da idolatria no templo de Jerusalém, revelando o quanto o seu povo havia se desviado de seus mandamentos e sua adoração exclusiva. A presença de ídolos no templo provoca ciúmes em Deus e demonstra como a idolatria é uma afronta a Ele, e não compartilha sua glória com outros deuses, não compartilha sua glória com ninguém. Perceba que estava lá no templo, no lugar de adoração a Deus. E quantas vezes na nossa vida, enquanto cristãos, isso não acontece? A glória de Deus dividindo espaço com outras coisas. E muitas vezes não é uma imagem de escultura, mas é alguém, é uma carreira profissional, é um sonho pessoal. E muitas vezes isso nos distancia da presença do Senhor Deus, provoca o ciúme de Deus. Precisamos estar atentos a isso, para que não sejamos distanciados da glória do Senhor Deus. Nós vamos ver mais à frente, em outros capítulos, que por causa disso a glória de Deus se retira do templo. E isso é algo muito grave. O texto continua, e aqui na segunda parte, que vai dos versículos 7 ao versículo 15, nós vemos a idolatria secreta e a adoração a Deus, a deuses pagãos. Veja o que diz o versículo 8 do capítulo 10 de Ezequiel. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel estavam dentro do templo de adoração ao Senhor Deus. Imagens desenhadas por toda parte. O que é que nós aprendemos aqui? Nessa segunda parte, Ezequiel ele é levado a um local onde os líderes
e anciãos de Israel adoram secretamente ídolos e deuses pagãos em câmaras escondidas no templo. Havia o templo e em câmaras escondidas, em lugares escondidos, eles levantaram vários lugares de adoração a esses ídolos. Eles acreditam erroneamente que o Senhor não estava vendo suas ações e que o Senhor havia abandonado a terra, por isso não faria nada com eles. Outra coisa, 70 anciãos de Israel, Jaazanias, filho de Safã, estão em uma dessas câmaras com incensários adorando ídolos em vez do verdadeiro Deus. O versículo 11 diz isso. Deus revela a Ezequiel que os anciãos estão justificando suas ações ao acreditar que o Senhor não os vê e que ele abandonou a terra, diz o versículo 12. O que é que eu aprendo com essa porção de Ezequiel? A crescente apostasia e profanação do templo por parte do povo de Israel, mesmo em lugares separados, eles se voltaram para a adoração de ídolos e práticas pagãs, abandonando ao verdadeiro Deus. Perceba, eles estavam no templo, adorando a outros deuses. Isso me ensina muito sobre, muitas vezes nós, enquanto cristãos, estamos dentro do templo, estamos na casa de Deus, vamos à igreja toda semana, mas o nosso coração está dividido. Nós estamos olhando o estilo de vida do ímpio e querendo viver como ele. Nós estamos olhando o estilo de vida do ímpio e desejando as coisas, percebendo, tendo a mesma perspectiva que ele. Isso também é um altar de adoração no nosso coração. Precisamos estar atentos. Perceba, eles estavam no templo. Eles não estavam no mundo, eles não estavam em casa, eles estavam no templo. Mas mesmo assim, eles adoravam no templo, eles adoravam a ídolos estrangeiros ao invés de adorar ao Senhor Deus. Precisamos estar muito atentos com a nossa atitude de coração e a nossa verdadeira devoção. O texto continua e na parte final, dos versículos 16 a 18, nós vemos a adoração ao sol e a propagação da maldade. Nesse sentido, veja o que diz o versículo 16. Então ele me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. O que é que isso significa? No átrio interno do templo, Ezequiel viu cerca de 25 homens, provavelmente sacerdotes, homens consagrados, de acordo com a lei do levirato, de acordo com a lei dos levitas. Eu explico isso aqui na playlist do estudo sobre Levíticos, e deveriam estar servindo a Deus, homens consagrados a Deus para servir a Deus, e ao invés disso eles viraram as costas para o templo do Senhor e estavam adorando o sol. Olha isso, uma prática pagã e uma violação direta aos mandamentos do Senhor Deus. Uma outra coisa importante a ser dita aqui é que a adoração ao sol mostrou o nível extremo de apostasia e desrespeito para com Deus por parte dos líderes religiosos de Israel. Eles não apenas abandonaram a adoração ao Deus verdadeiro, mas também se voltaram ativamente para a adoração de ídolos, mesmo dentro do templo. Mesmo dentro do templo, meu irmão, minha irmã, mesmo dentro do templo, eles estavam adorando ídolos, eram idólatras. O que é que eu aprendo com essa porção do texto de Ezequiel? Os líderes religiosos de Israel não apenas abandonaram a adoração ao Deus verdadeiro, mas também se voltaram ativamente para a adoração a ídolos, mesmo dentro do templo. A adoração ao sol mostrou um nível extremo de desrespeito e rebelião contra o Senhor por parte dos líderes religiosos, o nível de apostasia em que eles estavam vivendo. Há muitas igrejas e muitos líderes e ministros e ministras no Brasil, e isso é uma bênção. Mas nós precisamos estar atentos à qualidade dessas lideranças. O Senhor Jesus disse que nós conheceríamos a árvore pelos seus frutos. Há muitos falsos mestres, há muitas falsas mestres. Nós precisamos estar atentos à qualidade do ensino. Perceba que um judeu fiel, ao observar o comportamento dos sacerdotes e líderes, perceberiam que eles estavam violando o mandamento.
não precisava de muita coisa, ele só precisava conhecer a lei, o que estava escrito. E conhecendo a lei e o que estava escrito, eles saberiam que o comportamento desses líderes estava errado. Por isso que eu exorto você a conhecer a Bíblia Sagrada, a dedicar diariamente uma boa parte do seu tempo a conhecer as Escrituras, porque ao olhar um falso mestre você vai conseguir identificar os seus erros, porque a palavra é luz que ilumina o nosso caminho, como diz a própria Escritura. Por isso que aqui no Jesus e a Bíblia, o meu objetivo e o objetivo de Carol é lhe ensinar a Bíblia Sagrada, porque quando nós conhecemos a Bíblia, os nossos olhos conseguem discernir entre a verdade, entre a vontade de Deus e entre aquilo que não é vontade de Deus. A reforma protestante tem nisso o seu avivamento, porque Martinho Lutero traduz a Bíblia para o alemão e coloca a Bíblia nas mãos do povo. Uma vez que o povo começa a ler a Bíblia, eles entendem que a prática dos líderes religiosos de sua época está totalmente errada. É isso. Perceba que as gerações vão se passando e os erros, eles se repetem. Os erros dos líderes de Israel foram muitas vezes repetidos pelos líderes religiosos na época em que a reforma aconteceu. E que é o erro que muitos líderes cometem ainda nos nossos dias. Por isso que nós precisamos conhecer bem a palavra do Senhor Deus. E tenha em mente o seguinte, eu não estou aqui compartilhando com você só para você. Não, é para minha vida também. Para que eu também saiba discernir entre os bons mestres e os falsos mestres, entre aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam. O distanciamento da palavra de Deus, dos seus princípios, foi o que levou o povo de Israel, especialmente a liderança de Israel, a praticar pecados ocultos. Eles achavam que Deus não estava vendo. Esse erro na interpretação das Escrituras e no caráter de Deus é repetido por muitos cristãos ainda hoje, simplesmente porque eles não conhecem as Escrituras, porque não conseguem ler, entender e praticá-la no seu dia a dia. Por isso eu criei o curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Através do método de estudo da Bíblia que eu ensino nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. E evitar o erro que os judeus cometeram aqui em Ezequiel capítulo 8. Se você quiser mais informações sobre o curso, basta clicar no link que está na descrição. Nos comentários você pode fazer seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Deus nos sonda e conhece. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.